Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Mais um dia estamos aqui juntos, reunidos para ler a palavra de Deus, para meditar, para aprender com Jesus aquilo que Ele quer nos ensinar. A igreja hoje faz memória aos santos anjos da guarda. Hoje é um dia que a gente pode fazer uma reflexão, como anda o nosso relacionamento com o nosso anjo da guarda. Será que temos pedido a Ele a proteção que Deus nos concede através dele? Pensemos em como anda a nossa relação com o nosso anjo protetor. Meus amados irmãos, a Igreja Católica é muito sábia. Quando Deus nos designa um anjo protetor, nós precisamos entender que esses seres são como pessoas que nos protegem. Não pessoas de carne e osso, mas devemos entender o anjo da guarda como um ser criado por Deus para nos proteger. Existem vários mitos a respeito dos anjos da guarda que devem ser descartados. Aquilo que a igreja ensina é o que nós devemos conduzir na nossa caminhada. Aquilo que a Igreja Católica ensina a respeito dos santos anjos da guarda é o que nós devemos acreditar. Não devemos dar ouvido a outros ensinamentos que não sejam da nossa fé católica. Meus queridos irmãos, vamos rezar, pedir a Deus que nos dê a graça do entendimento do Evangelho de hoje. Esse Evangelho de hoje, Jesus Cristo volta a falar sobre humildade. Todos os dias nós temos meditado a palavra de Deus e Jesus sempre bate nessa tecla, a humildade, a paciência. Então vamos rezar, pedir a Nosso Senhor que nos abençoe, para que nós possamos entender mais uma vez aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus queridos amados irmãos, prepare a sua Bíblia. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5 e o versículo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós percebemos os discípulos que se aproximam de Jesus com essa pergunta, muito humana, por sinal. Quem é o maior no reino dos céus? Essa questão revela algo que muitas vezes nós também carregamos. O desejo de reconhecimento, de sermos vistos como importantes, de termos uma posição de destaque. No entanto, a resposta de Jesus é um verdadeiro chamado à conversão do nosso coração. Jesus, ao ser questionado, não escolhe um grande líder ou uma pessoa influente como exemplo de quem é o maior. Em vez disso, ele coloca uma criança no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Isso é algo profundamente desafiador. Jesus nos pede para mudarmos a nossa mentalidade e nossos valores. Para Ele, a grandeza está na simplicidade, na pureza e na humildade. Meus amados irmãos, ser como uma criança não significa ser infantil ou imaturo, mas implica viver com uma confiança plena em Deus,
sem arrogância, sem orgulho. As crianças sabem que dependem dos outros para quase tudo, e essa dependência de Deus, essa abertura ao seu cuidado, que Jesus nos convida a imitar. Muitas vezes, na correria da vida, buscamos independência, autossuficiência e até reconhecimento, mas o caminho que Jesus nos aponta é o da humildade, de reconhecer que sem Deus somos pequenos e frágeis. E mais ainda, Jesus nos alerta para o cuidado com os pequenos. Ele diz que não devemos desprezar nenhum deles, porque seus anjos no céu contemplam continuamente a face de Deus. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo não está falando apenas das crianças no sentido literal, mas de todos aqueles que são considerados pequenos pela sociedade, os humildes, os marginalizados e os esquecidos. Esses são preciosos aos olhos de Deus, e o cuidado para com eles é um dever de todo cristão. No entanto, o que Jesus nos ensina hoje é que o reino dos céus não se conquista com poder, status ou prestígio, mas com humildade e a simplicidade de quem confia no Pai com o coração de uma criança. Para sermos grandes aos olhos de Deus, meus irmãos, precisamos nos fazer pequenos, reconhecendo nossa dependência dele e o nosso dever de cuidar dos mais necessitados. Que possamos a cada dia pedir ao Senhor a graça de um coração simples, puro e humilde, como de uma criança, e termos a sensibilidade para acolher e proteger aqueles que mais precisam de nós. Afinal, a verdadeira grandeza aos olhos de Deus está em amar, servir e viver com humildade. Meus queridos irmãos, para concluir, lembremos que hoje a igreja celebra os santos anjos da guarda, e no Santo Evangelho Jesus fala aqui no versículo 10, que os anjos do céu contemplam sem cessar a face de Deus. E esses anjos são aqueles amigos que Deus nos deu para nos proteger. Lembremos mais uma vez que a humildade nos aproxima do coração de Deus. Quando acolhemos os pequeninos, seja uma criança ou alguém em situação de fragilidade, estamos acolhendo o próprio Cristo. Isso nos desafia a agir com amor, sem buscar reconhecimento, mas confiando que o Pai vê tudo em segredo. Sigamos esse exemplo de Jesus, transformando nosso coração e nossa vida à luz do Evangelho, que possamos viver com simplicidade e profundidade, sabendo que o reino de Deus está próximo. Que tenhamos um dia muito abençoado, com a proteção dos nossos anjos da guarda. Convido você a amanhã estar conosco novamente para continuar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus através do Santo Evangelho. Amanhã abordaremos mais uma passagem que com certeza nos ajudará a crescer ainda mais na fé, na prática do amor cristão. Não perca amanhã, meus irmãos, estaremos juntos aqui nessa jornada diária para que nós possamos viver fortalecidos e vivamos inspirados pelo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando a viver cada dia mais próximos de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um abençoado dia. Amém.